Meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus, no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 4, versículos 3 e 4. Estou feliz em ver aos poucos os irmãos retornando à casa do Senhor. E hoje temos ali o Zé, filho de Wellington, Joelma, o irmão Enoque também já está retornando. Louvo a Deus pela vida do Batista conosco, a alegria. E que bom que aos poucos os irmãos vão retornando à casa do Senhor para juntos adorarmos ao Senhor. Dia da Bíblia. A Bíblia é composta pelo Velho Testamento, 39 livros, e pelo Novo Testamento, 27 livros, dando assim um total de 66 livros. É muito importante, quando lermos as Escrituras, separarmos um livro para ler, e não necessariamente na ordem, começando em Gênesis e terminando com Apocalipse. Pode ser assim? Pode, mas é importante você entender que a Bíblia é composta por 66 livros. Então, qualquer livro que você lê inteiro, você vai ter o entendimento daquele livro e a mensagem que aquele livro quer passar ao seu coração. Então, quando estiver lendo a Bíblia, escolha um livro. Se escolheu Mateus, leia Mateus todo. Depois você escolhe um outro livro. Vou ler Esther. Leia o livro de Esther todo. Terminou? Vou ler Tiago. Leia todo. Se você lê a Bíblia hoje, você lê um pouco em Mateus, amanhã você lê um pouco em Coríntios, depois você lê um pouco em Josué, daqui a pouco você lê um pouco de João, aí você chega à conclusão de que você leu e não entendeu nada. Por quê? Porque você iniciou 3, 4, 5, 6 livros e não terminou nenhum. Como que você vai entender? Então a Bíblia, ao lermos, é importante que você leia o livro inteiro. Mesmo que você leve 1 mês, 2 meses para ler aquele livro, mas leia aquele livro inteiro. Começa desde o primeiro capítulo e vá até o último. Assim você terá uma facilidade maior de entender a mensagem das Escrituras. Todo crente precisa ler a Bíblia de capa a capa. É muito importante você fazer a leitura, porque você vai memorizar. A sua mente vai reconhecer aquilo que você já leu. Quem faz leitura dinâmica percebe que, ao fazer leitura dinâmica lendo a Bíblia, a leitura ela é muito mais rápida e segura. Por quê? A sua mente reconhece o texto, e você põe o olho, você já está fazendo leitura, porque a sua mente reconhece, você já leu aquilo. Agora, se você vai fazer uma leitura dinâmica de um texto novo, que você nunca leu, uma revista, um livro, você é mais lento para fazer aquela leitura, porque a sua mente não reconhece aquele texto. É o primeiro contato dela com o texto. Então, quando a gente lê a Bíblia inteira, é óbvio que você não consegue lembrar exatamente aonde se encontra aquela informação
que a sua mente reconhece, mas você tem a segurança de que aquele assunto está na Bíblia ou não. Então, a importância de ler a Bíblia inteira e várias vezes, tendo oportunidade, é que você pode não reconhecer o endereço. Onde que se encontra aquilo? Talvez você não se lembre, mas certamente você vai se lembrar se aquele assunto está ali ou não. É muito comum entre os incrédulos, na faculdade, na escola, na sociedade, ou até mesmo alguns familiares, alguém sabendo que você é crente, aproximar de você e falar assim: olha, está escrito na Bíblia, hein? Assim, assim e assim. E se você não leu a Bíblia, você fica inseguro. Aí dá aquela resposta: mas inseguro, porque você não leu a Bíblia toda. Agora, quem leu a Bíblia toda, se alguém chegar com uma informação equivocada, a sua mente imediatamente reconhece como algo positivo ou negativo. Se alguém chegar para você: está escrito na Bíblia, hein? Deus escreve certo por linhas tortas, imediatamente a sua mente analisa aquilo e vai sinalizar para você que aquilo não está escrito na Bíblia. É muito importante você ler a Bíblia toda. A sua mente registra aquela leitura que você fez. E a prova disso é quando se faz uma leitura dinâmica. Ao ler a Bíblia, você lê muito mais rápido, com muito mais segurança, sem até mesmo fazer a leitura de toda a frase. Só em visualizar, a sua mente já reconhece. E ela traz a palavra à sua memória e sai da sua boca. Leia as Escrituras. A sua alma agradece. Leia as Escrituras. A sua mente vai gozar de saúde. Leia as Escrituras. E você terá mais segurança para conversar assuntos relacionados à palavra de Deus. Não saber o endereço, não fique com vergonha disso. Obrigado, minha filha. Não fique preocupado com isso. Talvez a gente não saiba o endereço de tudo, aonde está. Mas reconhecer se aquele assunto é bíblico ou não, a sua mente vai reconhecer. Isso está na Bíblia, sim, ou isso não está na Bíblia. Mas para você diferenciar o que está e o que não está, é necessário que você leia a Bíblia toda, pelo menos uma vez. Mas, por favor, enquanto Deus te der vida, leia 2, 3, 4, quantas vezes você puder. Tá bom? O tema do sermão: eu confio nas Escrituras. Vamos falar juntos? Eu confio nas Escrituras. Para ajudar a memorizar a mensagem, mesmo com máscara, olha aí para o seu irmão, fala para ele: irmão, eu confio nas Escrituras. Eu confio nas Escrituras. A Bíblia, irmãos, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que registra a palavra de vários personagens. Então, é a palavra de Deus que registra a palavra de vários personagens. Você vai ler um texto bíblico, e naquele texto bíblico, o apóstolo Paulo está falando. Você vai ler um outro texto, que Davi está falando.
E assim tantos outros personagens vão falar. Personagens de vida santa e até mesmo personagens que erraram contra Deus, mas que fazem parte de um relato bíblico. E o texto dá voz a esses personagens, entendendo que a voz dos personagens bíblicos fazem parte da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Tá bom? A Bíblia é a palavra de Deus que dá voz a personagens bíblicos. E esses personagens, na leitura do texto, eles falam. O registro da fala desses personagens tem como objetivo, naquilo que acertaram e obedeceram a Deus, servir de exemplo para nós, para que possamos também acertar. E os registros desses personagens naquilo que erraram, serve de alerta para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros. Mas a Bíblia, essa soma dos 66 livros, 39 do Velho Testamento, 27 do Novo Testamento, essa soma dos 66 livros formam a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E no texto de Mateus, capítulo 4, versículos 3 e 4, eu estou usando a versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. O texto está ali. Vamos ler juntos, convido a congregação para que possamos ler juntos. Vou pedir às irmãs que leiam o 3, os irmãos que leiam o 4. Vamos lá, as irmãs? Aproximando-se, lhe disse: se és filhos de Deus, manda essas pedras se transformem em pães. Os homens? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Senhor, muito obrigado pela palavra. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Convença a cada um de nós através do teu Santo Espírito. E ajuda-nos, ó Deus, a vivermos o que vamos aprender com a santa e boa palavra do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Mateus 4, versículos 3 e 4, é o registro de um diálogo do tentador com Jesus. Logo no versículo 3, a introdução aqui da nossa mensagem, diz assim o texto: então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Efésios 6, de 10 a 17, eu peço que coloque na tela, e quem puder, abra aí também as Escrituras. Efésios 6, de 10 a 17. Vai dizer assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne,
e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada, a qual você vai usar para vencer as suas batalhas. A palavra de Deus é a espada do Espírito, a qual você vai usar para vencer as suas batalhas. Então, a importância de lermos a palavra, porque a palavra vai ficar na nossa mente, vai alimentar a nossa alma, fica no nosso coração, na nossa memória, e é o que nós temos para usar para vencer as batalhas na hora da tentação. Até Jesus foi tentado. Nós não seremos poupados. Seremos tentados a ofender a Deus. Seremos tentados a ofender a família. Seremos tentados a fazermos mal a nós mesmos. Seremos tentados a sermos profissionais ruins. Seremos tentados a sermos pessoas imorais, desonestas, corruptas. Seremos tentados a sermos preguiçosos, relaxados, sujos. Jesus foi tentado. Nós não seremos poupados. Seremos tentados também. Porém, se a semelhança de Jesus você tem na sua mente, no seu coração, a palavra de Deus, você pode usá-la como espada para vencer suas batalhas. Os irmãos viram no texto que retorna o Efésios 6, 16, 15, 14. Volta tudo para a gente achar. Vamos lá, do 11. Pode passar o 12. O 13, 14, o 15, o 16, 17. Ah, tá, estava no 17. Às vezes a gente esquece o endereço, mas sabe que está na Bíblia, né? Tomai também o capacete da salvação. Irmãos, a salvação protege a nossa mente. A salvação protege a nossa cabeça. O indivíduo que tem certeza que é salvo por Jesus, tem a cabeça protegida, tem a cabeça guardada, tem a cabeça salva. Tomai também o capacete
da salvação. Nós vamos lutar com a espada que é a palavra, mas com a nossa mente protegida, sabendo quem nós somos. Muito importante você entregar a vida para Jesus. Muito importante você entender que Jesus te perdoou. Muito importante você saber que Jesus te perdoou e te salvou. Porque o entendimento de que você é uma pessoa salva, de que você vai para o céu, esse entendimento, essa verdade protege a sua mente, protege a sua cabeça. Há um ditado popular que diz: cabeça que não pensa, o corpo padece, paga, né? Então, nós que somos salvos, a nossa mente ela é protegida, ela é guardada. Não é uma mente que vai ser facilmente influenciada. Por isso que com a mente protegida pela salvação, você tem condições de lutar, usando a palavra. Porque o indivíduo que não tem certeza que ele é salvo, ele não vai lutar. Ele acaba sendo envolvido, seduzido, atraído pelas circunstâncias geradas pelo tentador. Só vai pegar a espada para lutar, só vai fazer uso da palavra para lutar contra a tentação aqueles que têm a certeza que são salvos. Porque a salvação protege a cabeça da gente. A salvação protege a mente da gente. E com a cabeça no lugar, a gente sabe o que tem que fazer. A gente sabe a hora de dizer não, a hora de dizer sim, a gente sabe o nosso lugar. Como homem de Deus, as irmãs como mulheres de Deus, honrando a Deus, honrando a família, honrando a igreja a qual você é membro, dando bom testemunho para a sociedade a qual você está inserido. Salvação protege a mente. Mas nessa parte introdutória, lemos então que Jesus está sendo tentado. Mas lemos também que ao sermos tentados, Efésios nos ensinou que temos a nossa mente, a nossa cabeça protegida pela salvação e podemos usar da palavra como espada para lutarmos contra as tentações. Jesus, ele respondeu a cada tentação usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus foi tentado e ele respondeu a cada tentação citando a palavra. E então lemos o versículo 4. Após lermos: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Em que contexto o tentador falou isso com Jesus? Em um contexto onde ele estava jejuando. Diz o versículo 1. A seguir, Mateus 4:1. Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Então, o tentador foi tentá-lo após um jejum de 40 dias e 40 noites. Foi tentá-lo na necessidade dele. E a necessidade dele era, após um jejum de 40 dias e 40 noites, comer. E ele então diz:
Se você é filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Versículo 4, resposta de Jesus e o ensinamento para a gente levar para a vida. Lembrando que, se Jesus foi tentado, nós não seremos poupados. Seremos tentados também. A questão não é se seremos tentados ou não. A questão é se estamos preparados ou não. Porque se você não estiver preparado, com tentação ou sem tentação, você vai errar ofendendo a Deus, a família, a igreja e a sociedade. Ler a palavra, entender a palavra e viver a palavra é a arma que você tem, é a espada que você tem para lutar. Sabendo que, como crente em Jesus, é possível você lutar porque a sua cabeça está protegida pela salvação. Você sabe quem você é, você sabe de quem você é filho, e você sabe para onde você vai, e você sabe o preço que custou para você ser perdoado. Então a sua mente é uma mente que está protegida pela salvação. Você não é uma pessoa desnorteada, desorientada, sem rumo, sem endereço, sem direção. Não, você está com a cabeça no lugar, você é um crente em Jesus. Você é um salvo em Jesus. Por isso que você tem condições de pegar a espada, que é a palavra, e lutar, e vencer. Porque a sua cabeça está boa, a sua cabeça está protegida, a sua mente está guardada. E o versículo 4, então, nos faz aprender com Jesus. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Viu? Eu vou citar a Bíblia para você. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando lemos as Escrituras, são as palavras que procedem da boca de Deus. Lembrando que, ao lermos as Escrituras, lemos registros de personagens diversos. Porém, quando o texto permite esses personagens falarem, com os seus acertos, para servir de exemplo para nós, com os seus erros, para servir de alerta para nós, para não errarmos conforme eles erraram. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, e tudo aquilo que procede da palavra de Deus, isso é o nosso alimento. É isso que faremos. É assim que vamos decidir, conforme a palavra nos ensina. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Está escrito. Jesus cita o Velho Testamento, Deuteronômio 8:3. Vamos ler? Deuteronômio 8:3. Então, essa é a palavra que Jesus citou quando foi tentado. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Jesus cita um texto onde o povo de Deus passou por um momento onde tiveram fome. E Deus milagrosamente providenciou o alimento, o maná.
alimento que nem o povo conhecia e nem seus pais conheciam, porque foi um alimento providenciado por Deus. E Deus socorreu aquelas pessoas e os fez entender que eles foram socorridos pelo poder de Deus, por um alimento providenciado por Deus. Então, irmãos, por mais que sejamos levados ao extremo, nós seremos responsáveis, nós seremos organizados, nós vamos usar dos recursos que temos, mas aquilo que não conseguirmos resolver, nós vamos confiar na palavra de Deus. Nós vamos confiar na palavra de Deus. Não vamos ficar desorientados, indo aqui ou ali, se aventurando aqui ou lá, buscando coisas que não são de Deus, ansiosos por uma solução. Não queremos uma solução a qualquer custo, não queremos uma resposta de qualquer lugar. Seremos responsáveis, seremos organizados, faremos a nossa parte, mas aquilo que estiver fora do nosso alcance, nós vamos confiar na palavra de Deus. Que palavra? Que não só de pão viverá o homem, mas o homem crente, a mulher crente, vivem de tudo aquilo que sai da boca de Deus. E o que Deus promete, Ele cumpre. E a maior promessa de Deus é salvar o homem pecador que se arrepende, o homem que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a maior promessa. Essa é a maior dificuldade que o ser humano tem. E o Senhor resolveu. As coisas menores, o Senhor também nos dará em Cristo Jesus. A palavra ensina que Deus é quem dá a provisão, o alimento para a fome física. Mas a palavra também ensina que Deus é quem nutre nossas necessidades espirituais. Tanto as necessidades físicas como as necessidades espirituais serão nutridas pelo Senhor. Sejamos responsáveis, organizados, esforçados. Façamos a nossa parte. Mas naquilo que estiver fora do nosso alcance, nós vamos confiar na palavra de Deus. Nós vamos confiar na palavra de Deus. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa foi a resposta de Jesus. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus confiou nas Escrituras para vencer suas batalhas. Jesus confiou. No versículo 4, que nós vamos ler de novo, Jesus, porém, respondeu: está escrito. Está escrito. Foi a resposta de Jesus. A defesa de Jesus tinha como base duas coisas, irmãos. Primeiro, as Escrituras.
a palavra de Deus. Está escrito. E a segunda coisa, a obediência imediata de Jesus. A obediência imediata de Jesus. Obedecer imediatamente é confiar nas Escrituras. Então, a defesa de Jesus diante de uma tentação tinha como base duas decisões, duas coisas: as Escrituras e a obediência imediata. Aqui está um aprendizado para nós. Uma coisa é você entender que a Bíblia tem razão naquilo que você leu e ouviu. Outra coisa é você decidir obedecer imediatamente e não obedecer a prestações ou obedecer a longo prazo. Quando alguém diz assim, isso que eu li na Bíblia, ou essa leitura bíblica que eu ouvi, isso está certo. Um dia eu vou fazer isso. Isso não funciona, irmãos. O diferencial de Jesus, em sua defesa, eram duas coisas. Primeiro, as Escrituras. Depois, a obediência imediata àquilo que as Escrituras ensinam. Você precisa ser rápido em obedecer as Escrituras. Aprendeu, corrige. Aprendeu, obedece. Aprendeu, faça. Que não sejamos apenas bons ouvintes da palavra, mas que sejamos também o quê? Praticantes. Confiar que a Bíblia é a palavra de Deus é um bom começo, mas obedecer o ensinamento imediatamente é o que de fato vai ter relevância na nossa vida. É o que de fato vai ter relevância na nossa vida. A defesa de Jesus tinha como base duas coisas: as Escrituras e a obediência imediata. Nós, como crentes, precisamos ouvir a palavra e obedecer a palavra. Quando o filho confia, o pai responde. Quando o servo confia, Deus responde. Se a fome é física, Deus responde. Vamos ler Mateus 14, versículos 13 a 21. Mateus 14, versículos de 13 ao 21. Quando o servo confia, Deus responde. Se a fome de uma pessoa é física, se você confia em Deus, Deus responde. E entenda como fome física, não só comer arroz, feijão e carne, mas entenda como fome física toda necessidade humana que você tem. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde,
Vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Irmãos, 5 pães e 2 peixes. Às vezes os irmãos citam esse texto, né? 3 pães e 1 peixe, 4 pães e 3 peixes, 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Irmãos, primeiro é confiar na palavra. Depois é obedecer imediatamente o que a palavra ensinou. E quando o filho confia, o pai responde. Quando o servo confia, Deus responde. Se a nossa necessidade é física, Deus vai providenciar a solução para a necessidade física. Mesmo que o que temos é um diagnóstico médico dizendo que estamos doentes. Tome o seu remédio, faça o seu tratamento, seus exames, e aquilo que os médicos não puderem fazer por você. Confie em Deus. Por mais que você seja levado ao limite, não faça bobagem. Lembre, a sua mente é protegida pelo capacete da salvação. Cabeça no lugar. Faça o que for possível ser feito humanamente. O restante, confie em Deus. Descanse em Deus. Peça a Deus uma solução. Se você precisa de ajuda espiritual, Deus envia. Mateus 4, de 10 a 11. Olha que coisa maravilhosa. E deu ordens. Não. Aí é 14. Esse texto é bom, mas para uma outra mensagem. Mateus 4, de 10 a 11. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Jesus sempre falando o quê? Está escrito. A palavra é a espada para você lutar. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Se eu preciso de uma solução física, material, sejamos responsáveis, organizados, façamos a nossa parte e confie em Deus. Socorro vai vir, socorro físico, socorro material. Mas se precisamos de uma resposta espiritual, confie no Senhor, confie na palavra. Deus vai providenciar um recurso espiritual. O importante é você ser rápido para obedecer.
O importante é você acreditar naquilo que a palavra diz. E quando confiamos, Deus nos dá autoridade para realizarmos uma grande obra. Mateus 28, de 18 a 20. Quando você confia, Deus te usa para abençoar a igreja, a família, amigos, a sociedade. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: aquele que confia na palavra, está escrito, eu vou honrar a Deus, vou prestar culto só a Deus, vou esperar o alimento físico das mãos de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Confie na palavra. Use a palavra como espada para lutar e vencer as tentações. Confie na palavra e espere o auxílio físico, material da parte de Deus. Confie na palavra e espere o auxílio espiritual da parte de Deus. Confie na palavra e Deus irá usar você para realizar uma grande obra, que é participar da salvação de pessoas. A maior obra que você pode fazer neste mundo. Servir a Deus, cantando, tocando, orando, pregando, ofertando, contribuindo, fazendo parte da congregação, viabilizando as transmissões, as mensagens, as gravações, enfim, participando, mandando a devocional para um amigo, para um parente, para um familiar, como Margarita mandou para uma prima lá no Japão, e ela retornou. Isso tem feito tão bem para mim, porque aonde moro não tem igreja. Confie na palavra, sirva a Deus, e Deus irá usar você para participar dessa grande obra, que é salvar pessoas, que é colocar pessoas no céu, compartilhando com elas a palavra a qual você confia. Quero encerrar a mensagem compartilhando uma ilustração. Certa vez, um vizinho que não tinha o temor de Deus resolveu implicar com outro vizinho crente. E o que aquele vizinho incrédulo fez? Comprou um papel de presente bonito, pegou uma bandeja, encheu a bandeja de lixo, enrolou com papel de presente e deixou na porta do outro vizinho. O outro vizinho, um tempo depois, abrindo a porta, viu o embrulho no chão, bonito, com laço, levou para dentro de casa, botou na mesa a qual ele usa para comer, e quando abriu o presente, Renata, lixo, a bandeja cheia de lixo, sua Helena. Ele foi até a lixeira, tirou todo o lixo, foi no tanque, lavou a bandeja, jogou aquele papel fora, que sujou, comprou um outro papel de presente bonito, encheu a bandeja de rosas do próprio jardim, fez o embrulho com papel de presente bonito, botou um laço também,
foi até o vizinho e entregou. Deixou a porta. Um tempo depois, quando o vizinho abriu a porta, viu aquele embrulho, pegou e pensou: ele deve ter me devolvido um lixo ainda pior. Vou abrir. Curioso, abriu. E quando ele abriu, Davi, a bandeja cheia de rosas. Aquele vizinho não se aguentou, o que deu o lixo, foi à porta do outro vizinho e perguntou: por que eu te dei uma bandeja cheia de lixo e você me deu uma bandeja cheia de rosas? Por que você fez isso? E o vizinho crente respondeu: querido vizinho, cada um dá o que tem. Quem tem lixo, dá lixo. Quem tem rosas, entrega rosas. Que Deus te abençoe, que você possa ler a palavra de Deus, porque se você ler a palavra de Deus, você vai entregar a palavra de Deus para os seus familiares, para os seus vizinhos, para os seus amigos. Lembre-se dessa lição da ilustração: cada um dá o que tem. Quem tem lixo, dá lixo. Mas quem tem rosas, entrega rosas. Nós que somos crentes, precisamos espalhar o bom perfume de Cristo, o bom perfume das rosas, o bom perfume da palavra de Deus. Eu confio nas Escrituras. Vamos falar juntos? Eu confio nas Escrituras. Vamos orar? Vamos nesse momento fecharmos os nossos olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado pelo dia de hoje, quando a sociedade comemora o dia da Bíblia. Obrigado porque nós confiamos nas Escrituras. Obrigado porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Obrigado pela salvação que protege a nossa mente, nos mantém com a cabeça no lugar. Obrigado por lermos a Bíblia, podemos entregar rosas e ajudar aqueles que entregam lixo a se arrependerem, a se converterem, a entregarem a vida para Jesus, para que também possam espalhar o bom perfume de Cristo, possam também entregar rosas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, e que o Senhor abençoe a nossa família, a vida de cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as eternas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos vós, o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Vão em paz para os lares de vocês e até o próximo culto, em nome de Jesus. Um abraço.